Temos notado um aumento muito grande de pessoas com sintomas gripais, que também pode ser Covid-19 em Januário. Nossa reportagem procurou uma profissional da medicina. A médica Liliane Melo é clínica geral e recebeu nossa reportagem para falar os motivos dos aumentos dos sintomas gripais e também de coronavírus. Nós temos notado um aumento exponencial dos casos de Covid, né? E de resfriados comuns, bem como dengue também, né? Que é também comum aqui da nossa região, que também cursa com sintomas semelhantes. Então, esse aumento pode-se dizer que seja pela volta, né, da rotina normal da vida das pessoas. Então, como houve a permissibilidade da retirada das máscaras, né, as pessoas poderem circular sem máscaras e poderem voltar à sua rotina normal, o vírus não parou de circular. Então, houve esse aumento de casos, né, de Covid e também de outros resfriados. E destacou que os sintomas dessas duas doenças são bem semelhantes. Então, os sintomas são muito parecidos, né? Que são a coriza, a mialgia, que é a dor no corpo, né? A febre, a tosse. Então, os sintomas são parecidos. E tem pacientes também que têm só a coriza. Então, fica difícil diferenciar, né? Quais são os sintomas de um, que é a Covid, ou de outro, que é o resfriado comum, ou gripe. A médica Liliane ainda chama atenção sobre o uso de medicamentos e a forma correta de tratamento, tanto para a Covid ou sintomas gripais. Aí tem que procurar um serviço de saúde, né, o posto de saúde mais perto da sua casa. E é bom frisar que esses sintomas de gripes, resfriados, eles são tratados nas unidades de saúde, que são os PSFs. Então é interessante as pessoas que tiverem esses sintomas semelhantes à gripe, à Covid, procurarem um serviço de saúde para que sejam devidamente tratadas e orientadas. E, se necessário, realizarem um teste, né, para poder confirmar ou não se é a Covid. Do início da pandemia, nós frisamos bastante o uso da máscara, também as medidas de higiene têm que ser mantidas desde então. Então, a pessoa com o diagnóstico do Covid, eu tenho notado bastante no consultório que os sintomas agora estão bem brandos, né? Então, as pessoas estão enfrentando de uma forma bem melhor a doença. Então, as orientações que são passadas são tratar os sintomas. Então, a Covid ela não tem um medicamento específico para ela, antibióticos não tratam vírus, então a azitromicina, por exemplo, não trata, são o que a pessoa está sentindo. Se é a coriza, vão tratar a coriza, a tosse, e em casa, ela manter o isolamento da família. Se a família não tiver acometida pela doença, então a pessoa manter a medida de isolamento, se isolar mesmo em um ambiente da casa, separar talheres, copos, utensílios, está sempre lavando as mãos e usar máscara mesmo dentro de casa quando for frequentar o mesmo ambiente que os familiares que não estiverem doentes. Apontou ainda outras doenças que têm levado pacientes a procurarem as unidades de saúde e clínicas médicas. Já a dengue e a chikungunya, a diferença é que elas podem também ter sintomas gripais, porém a dengue ela tem as dores articulares, a dor retroorbitária, né, que é a dor atrás dos olhos, tem as dores articulares, e a chikungunya são esses sintomas mais exacerbados, o da dengue. No caso, cursa com a dor articular mais exacerbada, mais forte. E a chikungunya, a gente tem visto mais casos da chikungunya e há pessoas até que ficaram com sequelas após o acometimento da doença, sequelas motoras e também articulares. Gente, vamos nos cuidar, né? A pandemia continua aí, então nos resta nos proteger.